Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje, terça-feira, 23 de junho, nós estamos mais uma vez tendo a oportunidade que você nos possibilita de chegar até você. Nós nos alegramos por isso e agradecemos a você por nos escutar. Pedimos que você partilhe este áudio com seus contatos, com que você divulgue este canal, a TV Aparecida de Colinas do Tocantins, para que as pessoas se inscrevam e nós tenhamos um número maior de pessoas que diariamente escutam e partilham a palavra de Deus. Hoje é Dia Nacional do Migrante, Dia do Lavrador, Dia Internacional das Aldeias e Dia do Atleta Olímpico. Na data de hoje, em 1524, foi a chegada ao México dos 12 franciscanos apóstolos de Nova Espanha. E também estamos no festejo ali da Comunidade Perpétuo Socorro, com novenário todas as noites, às 19 horas. Hoje é a missa presidida pelo nosso bispo Dom Felipe. Se você pode, se sente confortável, vá de máscara, levando seu álcool em gel. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Mateus 7, versículo 6, depois dos versículos 12 ao 14, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deem aos cães as coisas santas, nem atirem vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tendo escutado a palavra de Deus, é uma alegria poder escutá-la e mais ainda poder refletir. Não lanceis aos cães as coisas santas, diz a palavra de Deus. Os manjares sagrados, alimentos que foram santificados, por terem sido expostos ao sacrifício do templo, não podem ser destinados a uso profano, como, por exemplo, serem comidos pelos animais. Assim também, as coisas de Deus são santas e santificadoras. Para entendê-las e para vivê-las, é necessário estar em disposição para recebê-la. A santa e preciosa doutrina do Senhor não deve ser proposta às pessoas incapazes de recebê-la bem e de vivê-la em plenitude. Deus, que é misericórdia e amor, quer a salvação de todos, e a todos estende a mão para a salvação e a santificação. Mas este gesto salvador de Deus pode tornar-se ineficaz se nós não o aproveitarmos segurando-nos fortemente nesta mão redentora. E nós sabemos disso. Quantas vezes com nós mesmos já aconteceu de desperdiçarmos as muitas oportunidades diárias que Deus coloca na nossa vida, oportunidades para a nossa salvação. Quantas inspirações do Espírito de Deus destinada à nossa santificação, aproximando-nos mais de Deus, caem no vazio e não encontram em nós a resposta suficiente, por falta de perseverança, por dedicação, por desejo de querer ser de Deus. É possível que o próprio Espírito de Deus deixaria cair em nós maiores graças, se fôssemos capazes de compreendê-las, aceitá-las e vivê-las. E às vezes nos falta a dedicação para assim compreendermos e vivermos. Santos são os bens preciosos de que vive a santa comunidade, a palavra e o pão. Não devendo ser dados a qualquer um de qualquer jeito, pois há meios e caminhos para que estes bens, a palavra e o pão, sejam adequadamente disponibilizados a todos. Há uma iniciação aos mistérios, uma disciplina do arcano, que por respeito à consciência das pessoas e à natureza dos dons, devem ser respeitadas, como São Paulo bem nos lembra lá na primeira carta aos Coríntios 3:1. O próprio Jesus, que veio para salvar a todos, insiste que os discípulos evangelizem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para o povo da Bíblia, cães e porcos
são os hebreus e os pagãos, e devem ser bem preparados, se cães adestrados, se porcos bem lavados, para receber os dons. Uma comparação um pouco exagerada, que se faz para que a gente entenda bem. A apresentação da mensagem que salva deve ser progressiva. Vê-se melhor na penumbra do que olhando diretamente para o sol. Aliás, olhando para o sol, diretamente para o sol, não se vê nada. Mas se é cego pela a claridade, pela a força da luz. Por isso a necessidade da preparação. Assim também com a palavra de Deus. Depois, o versículo 14. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida. Olha só que interessante. A porta é Cristo. Ele mesmo nos afirma isso, dizendo: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. No capítulo 10, versículo 9 do Evangelho de São João. Sem ele, não se entra na vida. Ele também nos disse que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 6, versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de São João. E que esse caminho também é estreito e difícil. Ele percorreu esse mesmo caminho. Foi ao Pai pelo sacrifício, pela humilhação, pela perseguição, pelo desprezo, pela paixão e pela morte. É esse o caminho que ele percorreu. Caminho difícil, que conflui para uma porta não menos rude e difícil. Por isso, nós, que somos seus discípulos, não podemos esperar seguir outro caminho, visto que ele é o único caminho que conduz ao Pai. O sofrimento, a cruz, o sacrifício redentor conservam arduamente, como outrora, todo o seu valor para aprofundar o reino de Deus, como também conserva o seu valor no esforço por nossa própria purificação e como meio para a nossa própria santificação e para a redenção da humanidade. O caminho que o Senhor nos mostra é áspero, pois exige de nós a renúncia a muitas coisas agradáveis à natureza humana e às quais nos sentimos inclinados, embora sejam legítimas. Se para entrar por uma porta baixa e estreita é preciso inclinar-nos, fazer-nos menores do que somos naturalmente, para entrar no reino dos céus, na perfeição da vida espiritual, devemos negar-nos, inclusive, o que é a natureza e é natural e mesmo legítimo, para que assim entremos pela porta estreita, entremos no reino da vida. Depois, nós temos aqui no versículo 12 a regra de ouro. Muito importante, fazer ao outro. Essa regra de ouro é presente em muitas religiões. Jesus toma uma formulação totalmente positiva. Daí a sua excelência concretizada. Sejam perfeitos. A perfeição do Pai é fazer o bem e ser bom. É ser o amor que se deixa ser amado. Fazendo o bem, sendo bons, amando, nos tornamos filhos perfeitos como o Pai, que é amor para todos, na Trindade e além dela. Amor que é amor se concretiza no fazer. O egoísta faz para si e quer que todos façam para ele. É o umbigo do mundo, o centro de tudo e de todas as atenções, o buraco negro que tudo engole. Quem, porém, ama, faz para o outro, colocando-se com todos os demais no centro de si. Por isso, essa regra de ouro que o Evangelho de hoje nos traz e que Jesus coloca de forma tão perfeita, né? Tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós façamos primeiro a estas pessoas. Se nós vivêssemos este ensinamento, se nós nos determinarmos a percorrer o caminho estreito, entrar pela porta estreita, certamente a nossa vida terá dificuldades, mas será uma vida que nos prepara para a salvação e possibilita dias melhores para nós e os nossos irmãos. Se exercite a isso, meu irmão e irmã. Se dedique a isso. Os sacrifícios de hoje para a glória futura. As dificuldades superadas hoje para que vivamos na paz abundante que vem de Deus. E comecemos distante? Não, comece na sua casa. Dando atenção
às pessoas que estão perto de você a mesma atenção que você gostaria que elas lhes dessem. Fazendo a elas as mesmas coisas que você gostaria que elas fizessem a você. Dando o carinho, o amor e o perdão e compreensão, o mesmo que você gostaria que fosse dado a você. Desta forma, nós transformaremos o mundo, transformando a nós mesmos e transformando pela palavra de Deus. Que você seja a mudança que o mundo precisa e que as coisas sagradas de Deus tornem a sua vida sagrada e abençoada. Nós esperamos você na comunidade, na nossa igreja paroquial, para rezarmos presencialmente, deixando que a fé vença o medo e assim rompamos esta pandemia. Fique em paz, tenha um dia abençoado e muito obrigado por partilhar esta palavra conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.